Buenos dias, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Friozinho na Flórida, friaca, friaca. Aí a gente vem gravar aqui fora para aproveitar o pouco de frio que nós temos nessa terra, porque janeiro é gelado, mas a partir de março aqui não tem condições de ficar de tanto calor que a gente passa. Hoje eu vou conversar com um empreendedor nato, ele tem uma história de vida super bacana, autor desse livro, Desistir. Não é uma opção. Cleston, eu queria ter esse X deles, Cleston, seja bem-vindo, meu amor, obrigada por compartilhar um pouco da tua história maravilhosa de vida. Giovana, de pijama, lá, Giovana, de pijama, lá, De pijama, Giovana, a entrevista é muita história pra contar. De pijama, engajando, engajado, eu engajei o engajar. De pijama, na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama, lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar, vai Giovana! E esse é um cara que acredita em Lake Nona, viu? Tantos e tantos donos de restaurante que a gente já encheu o saco para vir empreender pelos nossos lados de cá. Ele veio. Muito obrigada, meu querido. Obrigado você, Giovana. É um prazer poder estar aqui com você, contando um pouquinho da nossa trajetória, de como nós conseguimos chegar aonde nós estamos. E com certeza, Lake Nona é um lugar bem especial para nós, porque vai ser o primeiro lugar onde nós vamos ter as nossas 3 marcas juntas. Lake Nona. Essa é a nossa terra. Me fala uma coisa, você começou com o açaí lá na International Drive, é isso, né? Isso. E do açaí veio o sushi depois de quanto tempo? Como é que foi essa trajetória? Assim, o meu primeiro business, eu com 22 anos de idade, foi na área de alimentação. Fui churrascarias lá em Fortaleza. Ah, de Fortaleza, terra Ceará. boa. E aí um período muito bom da minha vida foi na área de alimentação. Um período eu saí devido ao cansaço mesmo, trabalho muito árduo na área de alimentação, muito jovem. E eu tinha recém-casado, aquela coisa, formação de família, então fiquei um período longe da alimentação. E chegou um momento no Brasil que eu disse, eu necessito voltar para o que eu amo fazer, do que eu gosto de fazer, que é a área de alimentação. Então eu fui fazer um estudo. Eu contratei uma assessoria do Sebrae lá em Fortaleza, justamente para que eu pudesse entender um pouco o cenário do mercado mundial, de como era a tendência a nível mundial na área de alimentação. Eu tenho uma particularidade, Giovana, que sempre que eu penso num projeto, eu penso em ser a pessoa maior do mundo. Tá certo, uai. Entendeu? Então, por assim, aí. Eu sempre vislumbro algo, meu irmão, o que a pessoa já conseguiu fazer nessa área. Eu vou estudar para que eu possa fazer algo que ela nunca fez, para eu ter a oportunidade de me tornar uma pessoa maior. E qual foi esse empreendimento em Fortaleza na época? Lá era uma churrascaria, Picanha do Junho. Então, hoje, do que eu venho desenvolvendo aqui é um pouco do que eu fiz lá com 22 anos de idade. O meu cardápio hoje, o menu, é algo que eu tenho guardado há muitos anos. E aí, hoje, a gente está começando a implementar, é a nossa primeira unidade aqui em Lake Nona, e está começando a implementar. Mas, assim, quando eu contratei essa consultoria do Sebrae, e aí eu chamo a atenção que é um ponto muito importante para a área do empreendedorismo, que as pessoas hoje acabam esquecendo, é planejamento. O planejamento ele é muito importante. As pessoas, a gente vê inúmeras histórias de sucesso, lógico que a gente não planeja o processo completo, mas você precisa planejar o mínimo, pelo menos, para que você possa startar um projeto. Eu sou da área de alimentação minha vida toda. Eu estou com esse projeto do Kindle Barbecue guardado há 3 anos. Olha. E várias pessoas disseram, por que você não começa? Calma, vai chegar a hora, vai chegar o momento. Poxa, mas eu tenho expertise, eu tenho tudo na minha mão, para mim é muito mais fácil. É mais fácil, mas vai ter inúmeras dores que eu nunca senti na minha vida. Inclusive, eu estou passando isso nesse momento. E aí, lá no Sebrae, eles me fizeram um estudo, porque o meu estudo era muito aberto. Eu queria entender qual era o cenário mundial na área de alimentação.
E aí eles vieram com um projeto, me apresentaram o resultado dessa pesquisa, e eles disseram, o mundo vai entrar na era do sushi. Porque o mundo viveu a era da pizza. Todo mundo era pizza, pizza, pizza. E a próxima tendência mundial é o sushi. Isso há anos atrás, lá. Lá em 2015. Nós estamos falando de 11 anos atrás. Ah, tá. Mas 2015, em Fortaleza. Em Fortaleza. Ah, ok. E aí eu tinha um pensamento muito forte de algum dia passar um período nos Estados Unidos. E eu disse, poxa, mas para ir para os Estados Unidos eu tenho que pensar no que eu vou fazer. Você já tinha dinâmica de vir para cá passear, alguma coisa assim? Já, minha vida toda eu vim para Orlando a primeira vez em 98, né? Eu sou formado em educação física, a minha primeira formação no Brasil foi em educação física, então sempre fui muito atuante na área do esporte. Tive a oportunidade de conhecer o mundo através do esporte. Então, sempre fui muito envolvido no futebol, então eu passei um ano de 98 para 99 apitando na Liga Americana de Futebol, de soccer. Você era juiz? Isso, árbitro. Interessante. E aí... Árbitro, não é juiz. Não se fala mais juiz. E aí, quando eu fiquei esse período aqui, eu tive vários contatos nos Estados Unidos. Inclusive, nessa época, eu tive vários convites para eu ficar como residente nos Estados Unidos. Nesse momento era muito fácil, né? Mas eu era muito jovem, estava descobrindo muitas coisas no Brasil. Meus negócios estavam iniciando, meu primeiro empreendedor, minha primeira veia empreendedorista estava começando na churrascaria. Então, eu não queria deixar uma história que estava só começando. E aí, quando foi em 2015, que eu comecei a fazer esse estudo com o Sebrae, eles me trouxeram esse posicionamento do sushi e trouxeram que o mundo ia buscar uma alimentação mais saudável. Apareceu a primeira vez na minha vida o açaí. Rapaz. Fortaleza, como é que era? Porque eu sou do Sul, né? Assim, muito novo o açaí no Sul, eu não sei. Não, no Brasil, só para você ter noção, né? O único país do mundo que existe açaí é o Brasil. O fruto é um fruto da região norte do país, então não tem inúmeras pessoas começando em outras regiões do Nordeste, outros países, a China está com plantio de açaí já, mas não conseguiram chegar numa qualidade de fruto como a natureza dá no norte do país. Então, assim, o açaí é muito jovem para tudo, mas por ser um fruto 100% que ele é abastecido pela natureza, não se encontrou ainda, a Embrapa do Pará tem inúmeros estudos para plantio de açaí, mas não encontrou ainda uma solução para se plantar em escala açaí que consiga entregar com qualidade o que a natureza entrega. Que coisa, né? A natureza E aí o que acontece? Você citou que no sul o açaí é muito jovem, mas só para você entender, a população brasileira, só 12% da população brasileira conhece açaí. Só 12%. Então, assim, o Brasil é virgem o açaí. Mundialmente, menos de 3% da população mundial conhece açaí. Menos de 3%. Aí, Cléston, então existe uma possibilidade de um mercado muito promissor? Existe. Mas nós vamos cair num problema muito sério no futuro próximo, que é não ter fruto para atender a demanda mundial. Porque cada vez mais as pessoas conhecem, amam, gostam, querem consumir, mas vai se tornar realmente um ouro negro. Escasso. Eu digo para as pessoas, o açaí vai ser no futuro, igual o petróleo é o ouro negro, o açaí vai se tornar um ouro negro. Porque é algo que poucas pessoas vão ter acesso pelo custo. Então não vai fazer sentido eu pagar tanto dinheiro para consumir um açaí. Vai ser o ouro negro da alimentação. E existe uma solução, assim, a Embrapa já está com algum processo de solucionar esse problema que vai ser a escassez do açaí no futuro? O que eu posso te falar, Giovana? Eu não acredito, tá? Mas eu vou te dar informações do que nós ouvimos a nível de mercado mundial. A China... Você já sabe que a China é capaz de fazer tudo. Qualquer coisa. Tudo. Então, eu estava... É até engraçado, desculpa eu colocar esse exemplo, mas na minha área hoje da alimentação, eu estava vendo uma indústria na China que fabrica camarão.
As pessoas pegando, criando, não era o camarão, não. Era pegando uma carne, botando na carne o sabor do camarão e vendendo como camarão. Eu digo, que loucura isso! O camarão vai ser tipo o cani do... Sabe? É um negócio assim, eu disse, meu irmão, mas é real. Eles são capazes de tudo. Então, assim, eu não duvido, mas eu não acredito que com o sabor, com a essência e com a riqueza energética que a natureza, que é um presente divino de Deus para nós, consiga entregar. Mas nós não podemos duvidar de que o ser humano não possa criar. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo tão ágil, tão rápido, que as coisas estão mudando rapidamente. Então, eu acredito que seja possível, sim. Agora, vamos lá, voltando para Fortaleza. Então, você abriu a tua churrascaria com o desejo de vir para a América. Aí, quando você chegou aqui, como é que foi o teu processo de migração? Como é que foi? A churrascaria continuou existindo lá? Não. A churrascaria eu vendi bem antes de vir para cá. Que ano foi isso? Isso, eu acredito que por volta de 2003. Foi justamente em 2003 que meu filho nasceu em 2001. Em 2003 eu vendi a churrascaria. E aí eu me dediquei muito à área de esporte. Fui professor universitário em todas as universidades no Ceará. Que legal. E... Ai, peraí. Eu vou pegar um cobertor para mim também. Giovaninha arreguei, tive que correr para procurar cobertor. Tá gelado mesmo. Tá gelado. Então, em 2003, você vendeu e se dedicou ao esporte. Isso. Então, e quando eu pensei, eu sempre, por ter esse contato muito jovem aqui nos Estados Unidos, eu sempre me ficou aquele gostinho de algum dia eu vir voltar a ter uma experiência nos Estados Unidos. E aquela vez, lá no passado, quando você esteve aqui como árbitro, foi na Flórida? Foi em Orlando? Para onde que foi? Eu fiquei muito tempo em Minneapolis, você não tem noção. Você está dizendo que aqui está frio. O período que eu fiquei em Minneapolis, meu Jesus, eu acho que foi isso um grande trauma, que a minha primeira experiência nos Estados Unidos foi em Minneapolis. Minnesota, muito frio, muita neve, um negócio insuportável. Você sai do sol, 40 graus no Ceará e pega um gelo daquele. Eu disse, meu Deus, esse povo não vive não. E aí eu tive a experiência também de conhecer a Flórida depois. Outra realidade, outro mundo, né? Mas assim, não era o momento para mim. Mas quando foi em 2015, que eu acho que foi onde realmente Deus colocou no meu coração, dizendo, agora é a hora de você imigrar. E aí eu conversei com a minha esposa, com meu filho e desafiei a família para esse passo. E aí eu fiz esse estudo no Sebrae, e aí eu fiquei naquela com o resultado na mão, açaí e sushi. Nenhuma das duas coisas eu tinha feito nunca na minha vida. Tinha trabalhado com alimentação na área de churrascaria. Sabe aquele negócio que você pede para alguém fazer um estudo para você e você tá esperando um resultado diferente do que vem? E aí quando chegou aquilo na minha mão eu disse, serve para que isso? Rapaz, tá certo isso? Era tendência, e não adianta. E aí foi quando eu entendi que não adianta eu querer fazer o que eu gostava, o que eu sabia. Eu teria que fazer o que as pessoas gostavam, o que era a tendência mundial. Coisa interessante, né? O Sebrae consegue captar uma atmosfera globalizada, né? Com certeza. Hoje, lógico que 11 anos atrás, as fontes de pesquisa eram bem menores do que é hoje. Hoje você consegue ter um estudo de qualquer área no ChatGPT em questão de segundos, te dá ideias, te cria loucuras e a gente está vendo essa tendência hoje. Por isso que as pessoas querem as coisas muito mais rápidas. E aí eu entendi o quê? Peraí, eu vou para um país que eu não conheço, que eu não entendo a cultura, que eu não sei falar a língua e não sei se eu vou me adaptar. Eu tenho que ir com mais segurança. Então eu fui entender qual era o processo mais simples. Aí eu entendi que o processo mais simples era o açaí. Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, eu vou preparar um produto, e aí eu fui para o Pará, fui estudar, fui entender, fui na fazenda, fui conversar com o agricultor, fui entender o processo do açaí por completo, e aí eu montei uma pequena indústria de açaí em Fortaleza. Eu acho que você me contou isso na época da Cheney Brothers, que eu lembro disso. E aí eu montei essa pequena fábrica, por quê? Porque eu disse, eu tenho que entender o que eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer isso em Fortaleza, e aí para criar um produto, por isso que eu criei o nome Kindle, porque eu estava pensando, primeiro,
em reino, Uhum. né? Por que reino? Porque eu sou de uma família cristã, então tudo que eu faço pensando no que eu posso ser útil no reino dos céus. E aí foi quando eu criou essa marca, Kingdom Açaí. E aí no início eu tive um embate para registrar essa marca nos Estados Unidos, porque eu pensava em reino, pensando em céu, e eu tive um problema com a Disney por causa do Magic Kingdom. Kindle. Aí eu disse, rapaz, olha logo com quem eu vim arranjar confusão. Então, assim, fiquei bons 2 anos brigando com os advogados para conseguir registrar a marca. Mas valeu a pena, porque depois de eu registrar essa marca, eu consegui registrar o Kingdom Sushi, consegui registrar o Kingdom Barbecue, consegui toda essa história que vem se consolidando hoje. E aí eu vim para cá para montar o açaí, porque era mais simples, o investimento era menor, automaticamente o risco era menor. Abri o Kingdom Açaí em junho de 2016. A gente chegou basicamente junto aqui, então. Eu trouxe o meu filho em janeiro de 2016 para estudar na Geórgia. Porque eu disse, eu tenho que fazer uma forma de ter que ir para os Estados Unidos. Né? Colocou o filho para estudar. Só tinha eu, a mulher em casa, e aí a minha esposa, quando a gente estava nesse processo, ela engravidou, a nossa segunda filha nasceu lá em 2015, em final de 2015, e aí eu disse assim, eu tenho que ficar uma bandeira nos Estados Unidos. Então vocês vieram com a tua filha Pichuchuca? Não, eu passei por todo o processo que o imigrante pode passar de provação, eu passei aqui, eu vivi. Por quê? Montei um negócio, sem entender do negócio, chegando o negócio engatinhando, e aí eu fiquei o ano de 2016 e o ano de 2017, eu ia e voltava todo mês. Meu Deus. Parecia um carteiro viajante, era 3 semanas lá, 1 semana aqui, 3 lá, 1 aqui. Eu já não aguentava nem olhar para avião. Giovanni, se você dissesse assim, qualquer coisa que você não quer ver na sua vida, avião. 2 vezes nesses 2 anos, eu cheguei no aeroporto no dia da viagem errada. Acontece. Por quê? Porque naquela época não existia esse negócio como tinha facilidade de a gente ver as coisas no celular, né? Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, o meu telefone mandava texto, aquele Blackberry que a gente mandava no rádio, né? Era Nextel. Isso. Nextel. Então, assim, era um negócio a gente saber que a gente viveu essa época. Mas assim, então não tinha esse negócio de estar armazenando, de saber, não. Eu chegava na agência, eu já sabia que eu ia o ano todo, então todo mês eu tinha uma passagem. Só que tantas passagens... Peraí, daí então nessa época no Brasil que você ia e voltava, você continuou com um negócio lá? O negócio lá, tá? Que era eu dava aula, eu tinha a fábricazinha de açaí e tinha meu projeto da Arte Solução, que era uma empresa que eu montei de mídia. Dando aula. Continuei lá no processo lá de professor. E aí, quando foi no processo de vir para cá, foi como eu desliguei de tudo. Quando a gente abriu o açaí em junho de 2016, todo mundo dizia, cara, como é que vai abrir um negócio que só vende açaí? Isso não vai dar certo. E realmente foi muito difícil o início aqui. E as pessoas perguntam muito hoje, cara, por que tu continua com o açaí aberto? Realmente eu nunca ganhei dinheiro com açaí. Mas o açaí me deu a força que eu necessitava para chegar onde eu estou. Desistir não é uma opção. Então as pessoas não entendem que tem processos que nós passamos na vida que não é ele que vai te levar à coroa. Mas sem ele era impossível você alcançar a coroa. Até lá. E isso fez a minha mente explodir. Por quê? Porque através do açaí, eu me conectei no mercado americano, entendi o processo. Quando foi em 2018... Apanhou? Não. Chibatada. Não vamos falar de piano, senão a gente vai chorar aqui, as câmeras vão derreter. Mas a América, a gente sempre fala, né? A gente vem achando que a gente sabe. Quando a gente chega aqui, a gente vê que a gente não sabe coisa nenhuma, né? E para aprender é só na luta mesmo, é só apanhando, né? Para aprender é só pagando. Só pagando também. Eu estou escrevendo, depois eu vou falar sobre vai ter um pouco das minhas histórias, que é muito reais, e histórias que eu já vivenciei com outras pessoas aqui nos Estados Unidos.
que é um livro novo que eu estou escrevendo, é Não Pague o Preço que eu paguei. Porque eu paguei um preço muito caro. A gente sempre fala, né? Quando resolve migrar, o cara que era milionário, ele se torna rico. Se eu pensasse que eu iria passar 1% do que eu passei, eu não teria startado, eu não vou mentir. Eu tenho que ser honesto, é verdade. Você é um cara resiliente, meu Deus. É verdade. Eu não teria. Mas, Clésto, poxa, você é um cara de sucesso. Eu era de sucesso, sou de sucesso, vou ser de sucesso. Por quê? Porque eu entendi qual é o meu propósito de vida. Mas, se eu imaginasse 1% do que eu iria passar nesses quase 10 anos de América, eu não teria feito, Giovanna. E qual foi a maior grande barreira? E em que momento você entendeu que você estava launch, que você estava decolando, que o negócio realmente aconteceu? Giovanna, eu cheguei em Orlando dia 7 de dezembro de 2017. Give me five. Give me five, eu também cheguei 7 de dezembro. Sério? De 2015. Que louco. Olha, e aí eu cheguei... acho que é uma grande sorte, né? Passamos grandes perrengues pela América, mas graças a Deus estamos cada dia mais, pela honra e glória do Senhor, conseguindo crescer nesse país. Eu acho que dia 7 de dezembro foi Olha que interessante. Essa parte da história você vai entender como mulher. Eu não consigo entender. Eu penso, imagino, mas não entendo. Só você, só as mulheres vão entender. Eu vim para cá e eu convenci a minha esposa. A minha esposa é fisioterapeuta. Uma baita fisioterapeuta, um nome gigantesco em Fortaleza, ela tinha a clínica dela, atendia clientes o dia todo. Nós tínhamos uma vida muito boa em Fortaleza. E assim, eu convenci a minha esposa a gente fazer um projeto de passar um ano nos Estados Unidos. Vamos passar um ano sabático, estudar inglês e tal. Se não der certo, a gente volta. Final de 2018, tchau, foi bom enquanto durou. Pronto, tá bom. E ela deixou bem claro para mim, um ano. E quando chegou aqui, eu fiquei impressionado com o que eu vi de diferente, de uma cultura diferente. É diferente, eu já tinha vindo 15 vezes para Orlando passear. Coisa, né? É totalmente diferente. E as 15 vezes que eu vim para passear não tem nada a ver com as vezes que eu estava trabalhando, não. Era para passear com a família, para desfrutar. Então, assim, é totalmente diferente. E quando você chega aqui de vez, que você começa a olhar e para dizer, eu moro aqui, o primeiro mês nosso aqui, a gente ia pro parque todo dia. Porque na minha cabeça, o que é que eu entendia? Eu tenho que proporcionar para minha esposa, para os meus filhos, o mesmo conforto que eu tinha lá. Então, eu deixei os negócios bem organizados lá no Brasil. Eu disse, não, eu tenho uma reserva bacana, vou para lá, 2018 eu vou descansar. Vou estudar inglês, vou descansar a cabeça, vou estar mais perto da família, aquela coisa toda. Só que lá nós tínhamos 2 pessoas que trabalhavam conosco dentro da nossa casa. Nós tínhamos uma filha de 1 ano de idade. A minha esposa saía às 7 horas da manhã para a clínica, ela chegava às 6, 7 horas da noite em casa. Então, assim, a minha filha tinha uma babá que cuidava dela da hora que acordava, da hora que dormia. A gente tinha uma babá durante o dia e uma durante a noite. Nós tínhamos uma pessoa só para cuidar da casa. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, é a realidade que você vai limpar a casa, que você vai fazer comida, que você vai ser babá de uma criança de 1 ano de idade, sem conhecer ninguém, sem falar a língua, nem para você ir na esquina para comprar uma fralda. É muito louco, né? Começa a aparecer um bocado de fantasma. Meu Jesus do céu! Deus sabe quantas vezes eu me tranquei no banheiro chorando. Pra chorar. Porque a minha esposa não podia me ver chorando. Porque ela também estava chorando. Então, se ela me visse chorando, acabou tudo. Teve dias de eu dizer, eu vou me trancar aqui, ou ela me mata ou eu mato ela. Porque se ela vier me matar, eu vou ter que me defender, para não morrer. Porque assim, nós vivemos, eu vou dizer assim, um dos momentos mais complicados do nosso relacionamento. Nós somos... Isso é natural acontecer também, né? Quando Demais. A gente muda, a gente porque, acaba... Assim, eu também tive altos problemas assim, conjugais que eu nunca tive na vida. Tenho 27 anos de casamento. E eu não sei se você sabe, mas 83% dos casais que chegam nos Estados Unidos se separam. Se separam, né? Porque ninguém
entende o que acontece. Não é os Estados Unidos, é porque são processos que nós nunca vivemos. Então, eu tenho 26 anos de casado, amo a minha esposa, sou louco de paixão pela minha família, a gente sempre viveu super bem. Lógico, todo relacionamento tem problemas, mas o nosso início aqui, meu Jesus. Eu também passei por isso. Não é, essa é a grande barreira. A primeira grande barreira é quando você tem um problema de família. Porque a sua base não está bem. Se a sua base não está bem, como é que você vai criar um negócio bom? Você é impossível. Então, assim, essa é a primeira aprovação que eu acho que a gente passa aqui. Chegou a pensar em voltar? Não. Eu não só cheguei a pensar em voltar, como por muitas vezes eu fiquei me perguntando, Senhor, onde era que eu estava com a cabeça? O que eu fui inventar essa moda, né? E assim, mas eu sempre tive um negócio dentro de mim que disse assim, peraí, eu não vou perder. Deus honra. Eu não vou perder. Eu não vim aqui para ser mais um, não. E chegou num momento de uma crise tão forte entre a gente, que a minha esposa disse assim, tudo bem, você vai ficar com o seu país aí, eu vou me embora. Aí eu disse, tudo bem, se é isso que você quer, vai embora. E ela pegou os meus filhos e foi embora. Ela chegou aí, Ela chegou aí e tudo. E aí eu fiquei aqui. E o pessoal e a minha mãe, ninguém sabia de nada do que estava acontecendo. Ela chegou lá e tudo, na casa da minha mãe, como se estivesse passando férias e tudo. E ela disse assim, eu quero voltar. Eu disse, não, agora você vai ficar aí. Você não queria ir? Mas eu estava no coração dizendo, você vai buscar, louco que ela... E aí eu fui buscá-la, lógico. Ela ficou, esse período foi muito bom para ela e para os meninos. Quanto tempo ela ficou lá? Eu acho que uns 60 dias. Mas foi maravilhoso. Quando isso aconteceu, em 2018, porque assim, não foi 2018, desculpa, foi 2019. Porque criou realmente aquela situação de que nós necessitávamos um do outro. Que nós estávamos ali para viver e pagar o preço juntos. Então isso foi muito bom. Foi muito bom ter acontecido. Mas quando chegou no 2018, que o açaí estava ali engatinhando aquele negócio, não dava para pagar as contas, não dava para nada, eu dependia do dinheiro do Brasil para me sustentar aqui. Eu disse, eu preciso fazer algo que me dê dinheiro para viver aqui, porque o açaí não vai dar. Eu não vou ganhar dinheiro com açaí. Foi quando eu tendo um grande amigo meu me visitando aqui em Orlando, perguntou, rapaz, tem outra coisa pra gente fazer aqui? Eu disse, cara, eu tenho um projeto que tá guardado, que é para montar um sushi. Só que eu não tenho capacidade financeira no momento ainda de começar, mas esse projeto eu vou botar em prática. E aí ele disse, pois vamos começar junto? Eu disse, vamos. E aí foi quando surgiu o Kindle Sushi, porque eu já tinha um estudo feito, lá desde 2015. E aí quando foi em novembro de 2018, eu assinei o leasing do lado do Kindle Açaí para abrir o Kindle Sushi. Comecei na International Drive. Aí comecei a construir a loja e tudo. Nós inauguramos em 8 de agosto de 2019. Aí eu vim enfrentar uma realidade que eu não conhecia, que era ter realmente uma empresa onde eu tinha colaboradores, onde eu tinha uma folha de pagamento, onde a minha responsabilidade era muito maior do que um aluguel. Que no açaí praticamente trabalhava eu, meu filho, um diarista ali de vez em quando e tal. Então assim, as responsabilidades eram bem menores. E assim, quem lembra da época, quando eu abri o Kindle Sushi, era patético. E o que você me diz? O meu restaurante era ruim demais. Meu Jesus. gostava. Não. Assim que eu abri, nem eu gostava do meu restaurante. Sabe aquele negócio que você entrava dentro e digo, meu irmão, tá tudo errado. Tá tudo errado. E eu ficava desesperado. Cansei. Porque eu queria fazer as coisas, mas não tinha dinheiro. Não tinha condições. Aquele negócio que você dizia assim, irmão, tem a parede, quebra. Eu disse, como é que eu vou quebrar essa parede com a mão? Eu vou ficar ali arranhando a parede, não vai dar resultado. Eu não tinha as armas, eu não tinha as ferramentas. E aí o que acontece? O final de 2019, você não tem noção. Financeiramente, para mim, foi, assim, a segunda grande barreira que eu tive aqui. Porque eu cheguei assim, abri o restaurante, não consigo mais manter o restaurante aberto. Acabou. Então a gente está falando de mais de 2 anos patinando. O dinheiro vinha do Brasil, eu pagava minhas contas pessoais. Mas não dava para pagar minhas contas e pagar a conta do business.
né? Era algo... eu lembro, o meu primeiro payroll do sushi foi $30 mil. $30 mil. Eu não sabia se eu ia, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria, eu não sabia, porque eu disse assim, como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou pagar essa conta? Porque assim, era humanamente impossível para mim. Mas quando eu imaginei, não tem nada ruim, não tem nada ruim que não possa piorar, foi justamente o que aconteceu. Terminei 2019, um caco, vem 2020, chega a pandemia. Para completar, meu Deus do céu. Como sobreviveu, criatura de Deus? Agora, é onde eu posso dizer para você assim, fé é algo muito doido. Fé é algo que ou você tem ou você está morto. Porque você tem que acreditar, agir como se existisse em algo que você não está vendo. Então, assim, é surreal. Você dizer assim, eu vou chegar lá do outro lado do mundo e você está dizendo, tu vai como? Não, eu estou vendo, eu pegando um barco, eu estou vendo subindo um avião. Cara, esse cara tá louco. Mas a Bíblia fala, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de mover montanha de lugar. E quando chegou no final de 2019, eu tive uma conversa assim, tete a tete com Deus, que eu acho que ali foi assim, aonde Deus bateu nos meus peitos assim, disse assim, agora vai ou racha? Que eu não tinha saída. Para assumir meus compromissos, eu comecei a ligar para todos os meus amigos do Brasil e comecei a pedir dinheiro emprestado. Eu cheguei a ficar devendo R$600 mil a juros, porque eu sempre tive um grupo de amigos muito fortes, pessoas que são muito próximas a mim e que sempre confiaram muito em mim. Então, hoje eu digo para as pessoas, eu não tenho nada, mas se eu pegar um telefone e eu ligar, eu consigo tudo que você puder imaginar que esse mundo é capaz, eu consigo. E essa base de amizade que você tinha lá, aqui a gente não tem isso, não, nem que a gente queira, esquece. Né? Então, assim, o Cleston entrou em março de 2020, na pandemia, quebrado, devendo R$600 mil. Meu Deus. E tendo que ficar em casa. E não sabia o que ia acontecer amanhã. E a minha palavra dentro de casa é, meu amor, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não tinha carro, eu não tinha roupa, eu não tinha nada e eu conquistei tudo. Então, assim, nós não vamos passar fome, eu lhe garanto. E se precisar voltar lá para o Brasil e a gente começar do zero de novo, eu vou voltar, vou começar do zero de novo e vou ser sucesso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E assim, isso sempre foi muito forte comigo. E dentro da pandemia, eu vou te dar agora uma informação que poucas pessoas sabem, mas o único local que não fechou nenhum dia durante a pandemia foi o Quindaçaí. Sério? Nem um dia. E aí está a resposta, porque jamais eu vou permitir, enquanto eu estiver vivo, que o Quindaçaí feche as suas portas. Porque foi o único negócio durante a pandemia onde o mundo parou, mas o Quindaçaí, Deus não permitiu fechar as portas. Que coisa! Nem um dia. Muito legal. Olha que história maluca. No dia que nós encerramos a atividade lockdown, eu recebo uma mensagem, um WhatsApp de uma pessoa que trabalhava com a gente, e ele disse assim, a minha esposa acabou de ter menino. Como é que eu vou ficar sem dinheiro? Eu disse, querido, você recebe a sua diária no dia que você vai trabalhar. A loja está fechada, não tem diária. Eu também não tenho dinheiro, nem para mim. E aí ele disse assim, vamos fazer alguma coisa. E eu disse, fazer o quê?
Disse assim, eu tenho alguns contatos aqui dos nossos clientes, eu posso oferecer açaí para eles? Eu vou lá para a loja, eu pego o açaí e vou deixar na casa deles. E aí eu achei aquela iniciativa dele bem interessante. Primeiro que é uma iniciativa de quem está desesperado, né? Ninguém podia sair na rua. Literalmente no mesmo barco. Sabe? Né? Ninguém podia sair na rua, ninguém podia fazer nada. Os primeiros dias de lockdown aqui, amigo, não tinha um pé de pessoa em canto nenhum. As polícias estavam proibindo. Não tinha circulação de gente na 4. E aí eu olhei para ele, e aí eu conversando com ele, eu disse, irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um desafio para você. Na época eu pagava $120 o dia dele de trabalho. Eu disse, eu vou fazer um negócio com você. O que você vender, a metade é seu e é meu. Esquece o valor do açaí. Se você vender $100 de açaí, é 50 teu, 50 meu. Se você vender $1.000 de açaí, eu lembro como se eu estivesse na frente dele falando desse exemplo. Se você vender $1.000 de açaí, é $500 seu, 500 meu. Que legal. E ele continua sendo teu parceiro até hoje? Até hoje. Que legal. E aí o que acontece? Aí ele foi. E aí ele começou. E aí o pessoal começava a mandar mensagem. Ei, vocês estão entregando mesmo? O Quinto Açaí está entregando? Está entregando. É tão louco o que Deus faz. Por quê? Nós estávamos em lockdown. Ninguém tinha acesso a nenhum tipo de comida. Ele começou a entregar açaí. Daqui a pouco eu estava entregando açaí. Daqui a pouco o meu filho estava entregando açaí. Daqui a pouco os meus colaboradores do sushi estavam entregando açaí. Colocou todo mundo para trabalhar. Todo mundo estava entregando açaí. Com 42 dias de lockdown, nós começamos a fazer o mesmo com o sushi. Eu entrei na pandemia, o Kingdom Sushi era um restaurante que ninguém sabia nem que tinha aberto, porque não tinha propaganda, não tinha nada, nada. O açaí, o pessoal ainda sabia que tinha um açaí, porque tinha 2 anos já aberto. O sushi, ninguém nem sabia que tinha aberto. Eu não achava tão ruim assim. Mas na pandemia foi interessante. Sabe quando você não tem opção, o ruim se torna bom? Foi o que aconteceu. Não tinha opção. Então as pessoas começaram a dizer, poxa, eu vou querer o sushi também. E nós começamos a entregar açaí e sushi. E aonde você quer chegar? Eu não consigo ter essa resposta, porque eu já sei que aonde eu vou chegar, eu nunca sonhei ainda. Porque vai ser um lugar, eu tenho muito claro isso. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem para mim. Como você não consegue entender, nem ver, nem nunca ouviu o que Deus tem para você. Então, assim, eu não posso dizer aonde eu quero, porque eu sei que aonde Deus quer é muito melhor do que aonde eu quero. Então eu prefiro responder assim, eu quero chegar onde Deus quer que eu chegue. Se eu entender verdadeiramente e continuar cumprindo o propósito, os planos que Deus tem para mim, é muito melhor do que o meu. Sem dúvida. Porque os meus eu já teria ficado no meio do caminho. E, inclusive, você falando de medo, eu vivi um treinamento há 15 dias atrás. Eu sou legendário e eu sou embaixador do Legendário Mundial. E dentro de um treinamento nosso de embaixadores, num momento de desafio, a pessoa disse, eu quero que você agora mate algo que precisa morrer dentro de você. Algo que não pode mais ser levado com você. E ela perguntou, disse, você tem um nome para essa morte? Eu disse, tenho. Eu disse, medo e dúvida. E aí, assim, várias pessoas que estavam ali disseram assim, cara, se tu tem medo, eu tô morto. Porque assim, meu irmão, o que eu já vi você fazer e você dizer que quer que matar o medo dentro de vocês, porque o medo nos acompanha sempre. Não adianta. As pessoas precisam entender que a depressão existe, é real na minha vida, na sua, na vida de todas as pessoas. Então, assim, nós vivemos hoje uma era da doença emocional. Então, você acorda bem um dia e vai dormir, às vezes, péssimo, achando que amanhã você não vai amanhecer, porque você não vê sentido para nada. Eu estou vivendo isso, você está vivendo isso, todos nós estamos vivendo isso. Isso é real, é palpável. Então, isso não é um privilégio de as pessoas desempregadas, endividadas que estão passando por isso, não. Eu digo que as pessoas mais bem-sucedidas hoje são muito mais abertas a estarem vivendo esses momentos, porque os desafios delas são muito maiores. Sem dúvida. Então, eu estou aqui conversando com você agora, mas nesse momento que nós estamos aqui nesse bate-papo, eu sei que tem milhares de situações acontecendo e a minha mente não para. Por quê? Porque são pessoas que estão querendo me ouvir e saber a minha opinião.
São pessoas que estão esperando a minha resposta. São pessoas que estão querendo fazer uma atividade, mas precisa de uma conexão que eu vou fazer. E isso acontece todos os dias. Como você vai dizer que não tem hora que o cérebro não trava? Ele trava. Porque qualquer computador, pode ser ele mais capaz, ele chega um momento que dá um break. Mas Deus nos fez com HD tão bom, que eles... Opa, filho, chegou a hora de você dar uma pausa. Então eu vejo que 2025 foi um ano maravilhoso para mim. Porque eu atingi resultados que eu jamais imaginei atingir. E eu entendi mais ainda, de uma forma muito clara, do que Deus quer de mim. Quer de você. O que é que tem acontecido comigo nesses últimos anos? Deus tem me colocado em desafios completamente diferentes. Eu fiz um negócio agora em 2025 que eu levei o maior prejuízo da minha vida nos Estados Unidos. Um prejuízo milionário que eu fico parando, caraca, como é que eu fiz uma besteira dessa? A alimentação também? Sim. E aí eu digo, mas poxa, mas é porque eu não fiz o que eu vinha fazendo. Sabe aquele negócio que você já está tão no automático? E aí você deixa de fazer o que precisa ser feito? Uhum. E simplesmente Deus disse, ei filho, acorda, ó, deixa eu te falar uma coisa. O teu sucesso não é porque você fez nada extraordinário. O teu sucesso é porque você fez o simples, todos os dias, e você entendeu que tudo só é possível acontecer se eu estiver à frente. Isso aí. Só que quando você começa a ver as coisas caminhando numa velocidade tão rápida, você relaxa. Isso acontece com todo mundo. E Deus simplesmente chegou e disse assim, olha, acorda, volta para a base, faz o simples todos os dias e continua crescendo. E assim, eu, no meio do ano passado, eu estava assim, inconformado, sabe? E eu ficava conversando com Deus, por que o Senhor está permitindo eu viver isso? Poxa, eu sou tão obediente, eu faço as coisas corretas, eu faço não sei o quê, e tal, e eu só aceito alguém chegar e tomar o que é meu, de forma desonesta. E eu fiquei por muitos dias conversando com Deus, perguntando resposta. Por quê, por quê, por quê, por quê? E aí Deus simplesmente disse para mim assim, filho, a pergunta que você está fazendo é errada. Não é por quê, é para que eu estou fazendo isso. Porque se você não aprender agora, amanhã o teu prejuízo vai ser muito maior e você pode cair lá embaixo e você não se levantar mais. Mas porque eu estou te ensinando agora, vai fazer todo sentido você não perder milhões amanhã. Porque eu vou te levar a níveis, a mesas, que as propostas vão ser muito maiores. E se você não estiver fazendo a base, você ia vacilar e você ia colocar tudo a perder. Então hoje, tá te doendo. Porque é uma ferida que você nunca teve. Mas deixa eu te falar, essa ferida é pequena. Vai passar. Vai passar e eu vou te fazer esquecer. Eu entendi o recado. Hoje eu digo, Senhor, perdoa ele não sabe o que fez. Ele não sabe o que faz. E Deus simplesmente disse assim, agora que você entendeu que amar o próximo não é amar quem te ama, é amar o teu inimigo. Então, alguém que te suga, que te tira algo, é teu inimigo. Mas quando você entende que você precisa dar o perdão, você precisa entregar o seu melhor, ali Deus disse assim, esse entendeu o que é fazer verdadeiramente a essência do evangelho na prática, no nosso dia a dia. O final do ano, para mim, foi extraordinário. Porque Deus simplesmente só, estava doendo, né? Agora eu vou te dar um remédio que não só vai curar, como vai pagar aquela conta. E você vai esquecer. E você vai esquecer. A única certeza que eu tenho é que vai acontecer. Vai acontecer. Porque ele não desiste. É isso aí. Com Deus é impossível desistir. Que conteúdo, que riqueza. Meu Deus do céu, que testemunho de vida, né? São pessoas como você que o mundo tá cada dia mais carente. Pessoas que estão aqui para servir, servir e servir. Obrigada, meu amor. Quem não Muito vive para obrigada. servir, não serve para viver. Boa! Como é que é? Quem não vive para servir, não serve para viver. Boa, gostei. Vou tatuar. Obrigada. Muito obrigado, obrigada. Giovana. Foi um prazer enorme. Que Deus abençoe ricamente esse trabalho maravilhoso. Amém. Que nós possamos alcançar
inúmeras pessoas aí com esse conteúdo. E esperando o Lake Nona abrir, ansiosa. Em breve nós estaremos lá comemorando juntos. Isso aí, obrigada.